A grande verdade é que nós precisamos ter a preocupação de fazer o bem para o outro. Solidariedade é também, talvez principalmente, é o ato de ser bom, ser bondoso, de internalizar o sentimento maior de amor em prol do outro. Isso é solidariedade. E solidariedade também não é aquela coisa da gente fazer porque o outro está vendo eu fazer. Então, solidariedade não deve ser algo, né, porque a Bíblia fala assim: o que uma mão faz, a outra não deve saber. O que a Bíblia está nos ensinando? Que precisamos fazer as coisas em prol do outro sem interesse próprio. A gente faz. Simplesmente a gente faz. A gente se move, né, em prol do outro. Há uma força, digamos assim, interior que nos impele, que nos motiva, que nos leva a fazer para o outro. Não é simplesmente, eu vou fazer porque, né, o motivo é mostrar para alguém que eu estou fazendo. Não, não é isso. Não é essa a ideia da solidariedade. Não é essa a ideia que Deus quer, né, para nós ajudarmos ao outro. O que nós precisamos fazer é exatamente o contrário. É fazer sem nenhum interesse próprio. Porque senão não adianta. A gente acaba de, viu como eu fiz aquilo, como eu sou bom, como eu sou legal, porque eu ajudei e falou, não. A gente simplesmente vai fazer. Vamos tomar a atitude de fazer, lembrando e tendo sempre em mente isso, que o que eu faço por alguém, amanhã alguém pode fazer para mim também. A solidariedade, ela caminha na contramão de pessoas, às vezes, que pode, e a gente sabe que no meio de muita gente boa, de muita gente realmente que se preocupa com os outros, pode ser que apareça aqueles que a preocupação não é o outro, que a preocupação maior é ele mesmo. E isso é muito ruim, porque vira uma coisa centrada na pessoa do eu. Então há também esse perigo na solidariedade. É de fazer porque todo mundo está fazendo, tipo, já que está todo mundo fazendo, eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser o único, porque senão todo mundo vai falar que todo mundo fez e eu não fiz. Não, não é essa a ideia. A solidariedade é exatamente o contrário. É fazer, até porque quando nós ajudamos, nós doamos alguma coisa, a gente não sabe nem quais as pessoas, geralmente, que serão abençoadas, que irão receber aquilo que a gente vai dar. Por exemplo, quando nós doamos alimento que vai para algum local, a gente não tem nenhuma noção de quem vai receber os alimentos. Nós só sabemos que alguém vai receber. Se às vezes deposita um quilo de alimento em algum local, alguém vai lá, recolhe, leva esse alimento e dá destino. Qual a família? Quais as pessoas? A gente não sabe. Da mesma forma, quando você doa uma roupa, você dá lá as roupas que você não usa, calçado, e vai para onde? Talvez vai para uma creche, para um asilo, para uma instituição, seja lá qual for. E a gente não sabe quem vai receber. Então a ideia da solidariedade é exatamente essa: é você dar e não ter a menor preocupação. O importante é você saber que você está sendo útil e está abençoando pessoas que, apesar de você nem saber quem ou quais são, mas é um fato que não será esquecido. É muito legal quando a gente percebe que a Bíblia fala que é bom dar com alegria, é bom ofertar aquilo que a gente
pode ofertar para abençoar a vida de outra pessoa, sem ficar preocupado que alguém tem que saber, não porque eu fiz, aconteci e porque é isso. A ideia de solidariedade, ela ultrapassa, porque senão vira uma coisa egoísta. Como eu disse, centrada na pessoa. Eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero aparecer. Eu estou fazendo para todo mundo ver que eu sou bom. E eu quero voltar um pouquinho de novo, lá no início, quando eu falei sobre a situação que nós temos vivido. É uma coisa assim inesperada e que afetou todo mundo. Afetou todo mundo. Provavelmente, de alguma maneira, afetou a sua família também. Só o fato de ter que ficar, de certa forma, isolado, isso já afeta. Por exemplo, você está sem ir ao colégio. Você não está sem estudar. Você está estudando, você está tendo aula, está tendo exercício. Mas você não está podendo ir ao colégio. Nós não estamos podendo ir para alguns lugares. E em algumas cidades, por exemplo, esses dias deu uma piorada, porque os prefeitos estão assim limitando mais ainda o acesso a alguns lugares. Então, nós não podemos ir. É uma situação que afeta todo mundo. Começou em março, já passou abril, já estamos em maio. Então, é uma situação que veio, simplesmente aconteceu. E aí, como é que faz? Como é que fica? Então percebe que algumas situações elas vêm sobre nós inesperadamente. Nós estamos tranquilos, bem, e daqui a pouco nós somos pegos de surpresa. Imagina quantas pessoas, diante dessa adversidade, dessa situação, não ficaram assim, não estão sem ter como reagir. Que você imagina, por exemplo, a gente está falando de solidariedade naturalmente, e você imagina alguém que trabalha, ou no caso, trabalhava por conta própria. Alguém que, citar um exemplo aqui, alguém que trabalha como diarista, um exemplo, que trabalhava na Zona Sul e tinha que ir para a Zona Sul e ganhar o seu dinheiro, trabalhando em algumas casas, fazendo limpeza. Olha só que situação. Como é que essa pessoa faz? Ela não faz. Porque não se pode ir para a cidade. Né? Raros os casos onde a sua empresa precisa, você tem um crachá, sua carteira de trabalho, então há todo um controle. Os ônibus não circulam mais como estavam circulando para a cidade. Olha só que situação. Então são situações que vêm. E é nesses momentos de pressão, de desafio, de dificuldade, onde pessoas perdem coisas e se perde, vão depender de algumas situações, de algumas ações. Nós, quando eu digo nós, né, aqueles que podem e têm condições, se envolvem de alguma maneira. Para quê? Para poder sentir o que o outro sente. É essa a definição que eu dei de solidariedade lá no final. Se compadecer com o sofrimento alheio. E a solidariedade é o ato de ser bom. Então, dentro desse momento, é uma ótima oportunidade que nós estamos tendo de poder ser solidário com o outro. E nós temos um exemplo muito bacana na Bíblia, e que eu quero compartilhar com você. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13 em diante, vai contar uma história muito interessante. Muito interessante. Fala da preocupação de Jesus em estar ali abençoando a vida de algumas pessoas. Jesus conhecia todas elas? Não. É quando vai se contar da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma passagem muito legal, muito bacana, porque mostra o Senhor Jesus sendo o quê? Solidário.
E como eu disse, eram pessoas que estavam ali para ouvi-lo. E Jesus era alguém que falava, abençoava pessoas, curava doenças, dava carinho, dava atenção. E as pessoas estavam ali, Jesus olha para elas e fala assim: e o que elas têm para comer? Jesus não poderia, por exemplo, sair simplesmente dali, vão embora. Já falei, já fiz o que eu tinha que fazer, eles vieram aqui para poder me escutar, então já me escutaram, já curei alguns, já falei coisas boas para outros. E era verdade? Sim, é verdade. Até porque Jesus veio ao mundo com o propósito de abençoar pessoas mesmo. E só pelo simples fato dele estar ali falando para aquela multidão, já era um negócio espantoso. Mas aí é que entra algo inesperado e que a gente precisa aprender. Jesus vai se preocupar em ver aquela multidão ali, que diz o texto que fora mulheres e crianças tinham 5.000 pessoas. Olha só que coisa. Jesus olha para aquela multidão e fala assim: pô, já disse o que eu tinha que dizer, já fiz o que eu tinha que fazer, e agora eu vou despedir essas pessoas com fome? Olha só a preocupação de Jesus. Que legal isso. É essa preocupação que nós precisamos ter. Esse sentimento que nós precisamos ter dentro de nós. Ah, mas eu não vou poder ajudar sempre. Já disse, não tem problema. Mas é um sentimento que ele precisa estar vivo aqui dentro. Para quando aparecer a oportunidade, a gente não dá as costas. Jesus, ele não dá as costas para a situação. E é interessante que o texto ele deixa claro. Você tem um exemplar da Bíblia, você sabe falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que fica claro nesse texto também, muitas coisas ficam claras aqui, mas o que fica claro também é a bondade de Jesus. E ser bom é ser solidário é ser bom. Ser solidário é se preocupar com o outro. Naquele momento, aquele povo ali ele ia ter que levantar com as famílias, filhos, filhas, esposas, todo mundo. E eles teriam que fazer o quê? Levantar e ir embora com fome. E aí Jesus olha, nossa, a multidão aqui vai fazer o que agora? Vão caminhar até as suas casas? Provavelmente alguns moravam longe dali, tinham ido lá para ouvir Jesus falar. Tinha ido lá para poder colher coisas boas. E aí Jesus se preocupa com elas. E ele vai falar assim, e aí, o que ele vai fazer? Jesus já sabia o que ele ia fazer, naturalmente. Sabendo Jesus o que ele tinha que fazer, ele vai até aqueles que os seguiam de perto, seus discípulos, que andavam com ele, melhor dizendo, mais de perto, e ele vai dizer, dá comida para essa gente aí. Não porque Jesus não soubesse o que fazer, Jesus já tinha o coração voltado para coisas boas. E aí ele vai falar assim, ó, eles vão dizer, pô, não tem ninguém aqui, a não ser um rapaz, um jovem que estava lá, né, e com 5 pães e 2 peixes, e deve também ser exaltado, né, lembrado esse jovem que estava lá, porque ele também foi solidário. Olha que coisa bacana. Quando ele olha, poxa, eu trouxe meu lanche, por que eles não trouxeram deles? Ele não poderia também pensar assim? Poderia, porque ele levou o lanche para ele. Talvez ele tivesse até acompanhado de um amigo, alguns amigos, porque 5 pães e 2 peixes, né, dava de repente para ele dividir com uma ou duas pessoas. Ou talvez ele tivesse pensado que ele ia ficar ali muito tempo. E aí ele comeu um pouco agora, comia um pouco depois, como a gente faz quando a gente sai. A gente leva bastante comida, come um pouquinho, depois come mais um pouquinho. Então esse jovem estava ali com o lanche dele. Ele não levou o lanche para todo mundo. Mas olha só que coisa solidária. Vão até ele e ele naturalmente cede o lanche dele. Sem entender talvez muito bem o que estava acontecendo, mas a ideia é assim, eu tenho, eles não têm. Que coisa bacana isso. E aí diz o texto que acontece um milagre. Jesus vai lá, ora,
e a multiplicação dos pães e dos peixes. Em um ato de amor, de bondade de Jesus, sendo solidário com todo mundo. Vai dizer que, e eu já disse e repito, que houve a multiplicação e nessa multiplicação todos comeram e ainda sobrou muita coisa. Como eu disse, fora as mulheres e crianças, 5.000 homens, só que foram só, perdão pelo só, 5.000 homens alimentados, fora mulheres e crianças. Ou seja, tinha muita gente lá. Ato de bondade, ato de amor, ato de solidariedade. Importante que você, eu, que nós possamos ter dentro do nosso coração, da nossa mente, que todo o nosso corpo, nosso ser, você, e todos, e nós possamos ter, desenvolver sempre esse sentimento de bondade, de amor pelo nosso próximo, como eu disse, sagrada a Deus. E a Bíblia fala sobre isso, já disse também, faça bem a todos. Isso é muito legal. Então, que você possa aí até conversar, de repente com um amigo, com um colega que você sabe que tem um pensamento diferente, que de repente acha que ajudar o outro é bobagem e tal, para que você possa ajudar e leve a perceber que quando nós ajudamos ao outro, o maior beneficiado somos nós mesmos. Nosso coração fica feliz, fica em paz e naturalmente, nós que já somos abençoados por Deus, nós somos muito mais felizes quando nos dispusemos a ajudar o outro. E como eu disse, nesse momento que nós temos vivido, onde muita gente tem precisado de ajuda, é importante que o nosso coração se mova de maneira assim muito afetuosa em favor dos nossos semelhantes. Tchauzinho, até a próxima.